Capítulo 2 – Equipamentos. Você precisará de alguns equipamentos para começar o curso: máscara, respirador, botas, nadadeiras e luvas. Você pode realizar bons mergulhos livres com apenas uma máscara, nadadeiras, respirador e um dispositivo de flutuação. Por usar a maioria dos equipamentos em contato direto com o corpo, o conforto e o ajuste de cada equipamento é extremamente importante. A máscara cria esse espaço aéreo para que possamos focalizar claramente os objetos dentro d'água. A pressão do ar dentro da máscara aumenta proporcionalmente com a profundidade, e você precisará exalar um pouco de ar pelo nariz para igualar a pressão dentro da máscara. A consideração mais importante quando você escolhe uma máscara é o ajuste ao rosto. Para conferir, coloque a máscara suavemente no rosto e puxe um pouco de ar pelo nariz e prenda a respiração por alguns instantes. Se a máscara aderir em seu rosto e não cair, é porque teve um bom ajuste. Você pode escolher vários tipos de máscaras. Algumas características incluem uma lente de vidro temperado para dar mais segurança, uma armação rígida para segurar as lentes, uma tira ajustável dividida ao meio para poder dividir o ponto de pressão na cabeça, a habilidade para segurar o nariz para equalizar a pressão nas orelhas. Um respirador permite a respiração normal enquanto você assiste à beleza ao redor. Até mesmo alguém pouco experiente pode desfrutar facilmente da atividade. Um respirador lhe ajuda a conservar energia e o ar em seu cilindro quando mergulhando com o equipamento autônomo no momento que você está nadando na superfície. O respirador básico é um J, moldado com um bocal no fim da curva. As duas características mais importantes a considerar quando selecionando seu respirador são conforto e facilidade de uso. O bocal tem que se ajustar confortavelmente à sua boca e não deve ser torcido quando você o coloca. O respirador deve ser entre 30 e 35 centímetros, 12 e 14 polegadas de comprimento. Se o seu respirador for muito curto, constantemente encherá de água, e se for longo demais, será difícil para respirar. Botas de mergulho provêm proteção e calor para seus pés. Elas também servem como sapatos quando você estiver caminhando ao redor de um barco ou local de mergulho. São feitas de neoprene, que é uma borracha sintética injetada com um gás, normalmente nitrogênio, sendo assim poroso. As minúsculas células de gás na borracha provêm isolamento térmico para os seus pés. As botas também devem ter uma sola para proteger os pés de pedras e superfícies ásperas. As nadadeiras possibilitam uma melhor propulsão para se mover pela água. Durante o mergulho, você está equipado e é muito difícil se locomover apenas com o uso das mãos e braços. Há dois tipos básicos de nadadeiras: nadadeiras de pé fechado e nadadeiras de pé aberto ou de tiras reguláveis. Nadadeiras de pé fechado são tipicamente usadas por mergulhadores livres e em água morna. O pé é colocado diretamente na nadadeira ou apenas com uma meia de neoprene. Nadadeiras de pé aberto também têm um espaço para colocar os pés, mas a parte de trás é aberta e possui uma tira para ajustar o posicionamento do pé. Você tem que usar botas com nadadeiras de pé aberto para proteger os seus pés. Você pode usar nadadeiras de pé aberto para mergulhar em águas de qualquer temperatura. Existem nadadeiras de vários materiais e estilos. O mais importante é escolher a nadadeira correta para você. Luvas protegem as mãos de cortes e arranhões e provêm calor em água fria. Elas podem ser feitas de algodão, algum material de fibra sintética ou neoprene, algumas com a palma de couro ou algum outro material mais espesso. As luvas devem ser justas, porém devem permitir o movimento dos dedos facilmente. Você deve poder controlar os seus equipamentos mesmo quando está usando luvas. Os mergulhadores podem usar algum tipo de dispositivo de flutuação pessoal quando forem realizar um mergulho livre. Esse equipamento de flutuação pode ser um colete estilo babador ou mesmo um colete salva-vidas. Fazer a manutenção do seu equipamento de mergulho básico é simples. Você deve enxaguar o seu equipamento com água doce corrente após um dia de mergulho. Assegure-se que nenhum equipamento fique a secar ao sol. Os equipamentos são frágeis ao sol. O calor pode danificar as partes mais sensíveis do seu equipamento. Quando a maioria das pessoas pensa em equipamentos de mergulho,
Elas pensam imediatamente nos cilindros que os mergulhadores usam nas costas. Os cilindros de mergulho permitem armazenar grandes quantias de ar em um pequeno espaço. O ar dentro dos cilindros é altamente comprimido. A pressão dos cilindros varia de 120 bar ou 1.800 psi a 310 bar ou 4.500 psi. A maioria dos cilindros é feita de alumínio ou aço. Os cilindros de alumínio não enferrujam, o que é uma vantagem sobre os cilindros de aço. Porém, os cilindros de alumínio estragam mais facilmente do lado de fora que os cilindros de aço e devem ser inspecionadas as paredes internas e a rosca onde é atarrachada a torneira regularmente. Cilindros de aço são mais resistentes a danos externos, porém, se uma pequena quantia de água entrar em um cilindro de aço, o cilindro sofrerá uma corrosão em forma de ferrugem que poderá arruinar depressa o cilindro de aço. Existem muitos tamanhos de cilindros de mergulho. Marcações são colocadas próximas ao gargalo de cada cilindro para prover informações importantes sobre a peça, o número de série do cilindro, o nome ou símbolo do fabricante, marca do departamento que regulamenta os padrões de fabricação e uso do produto, a pressão de trabalho do cilindro, que é a pressão a qual ele pode ser recarregado, um sinal de mais ao lado da pressão de trabalho em cilindros de aço, autorizando recargas de 10% a mais até o primeiro teste hidrostático. Nos Estados Unidos e no Brasil, o teste hidrostático deve ser feito a cada 5 anos ou, quando antes, se necessário, a cada 3 anos no Japão e na Austrália deve ser realizado todo ano. Todo cilindro tem que ter uma torneira para mantê-lo fechado enquanto ele não estiver em uso. No Brasil e na maioria das operações de mergulho, a torneira K é a mais utilizada. O primeiro estágio do regulador é conectado no topo da torneira. Você pode abrir a torneira virando a manopla para a esquerda, sentido anti-horário, e fechar a torneira virando a manopla para a direita, sentido horário. Um O-ring é encontrado na torneira no local reservado para o encaixe do regulador. Você deve substituir frequentemente os O-rings por causa do desgaste. A torneira DIN tem uma grande abertura onde o regulador deve ser conectado e atarrachado dentro da torneira. A torneira DIN é mais forte e capaz de operar a pressões maiores de 200 bar, 3.000 psi. Toda torneira de cilindro é equipada com um disco de alívio de pressão chamado disco de ruptura. Quando há uma sobrecarga de pressão, esse disco se rompe e o ar escapa sem que o cilindro estoure. Os cilindros de mergulho devem ser inspecionados internamente e externamente pelo menos uma vez por ano por um profissional capacitado. O cilindro é inspecionado para serem vistas rachaduras, descolorações, corrosões e umidade dentro dele. Se o cilindro passar na inspeção visual, um adesivo de inspeção visual é colado ao cilindro. Você deve armazenar os cilindros a longo prazo com um pouco de pressão dentro dele. Em cilindros de aço é seguro manter um pouco de ar em seu interior para a água não entrar no cilindro e causar corrosão. Os cilindros de alumínio podem ser armazenados com as válvulas abertas de forma que eles não são um perigo em relação a fogo. Você deve armazenar os cilindros na vertical, dentro de um local fresco, seco, e proteger os cilindros de forma a que eles não possam ser batidos. Seu regulador de mergulho fornece ar por demanda e provê uma fácil respiração dentro d'água. No primeiro estágio, o ar em alta pressão do cilindro é reduzido a aproximadamente 10 bar, 150 psi, e é entregue ao segundo estágio através de uma mangueira de baixa pressão. O primeiro estágio do regulador tem várias saídas para conectar as mangueiras dos equipamentos que serão acoplados ao regulador. O primeiro estágio tem que ter pelo menos uma saída de alta pressão. Esta saída não faz parte da área onde a pressão do cilindro é reduzida. O manômetro deve ser conectado a essa saída. Assim, você pode monitorar o ar do cilindro com precisão. O segundo estágio do regulador é a parte onde você irá colocar na boca e irá respirar. Nesse estágio, a pressão do ar chega a aproximadamente 10 bar, 150 psi, e é transformada à pressão ambiente em qualquer profundidade que você estiver, tornando assim a respiração tranquila. Então,
O ar que você respira sempre estará na pressão a que seu corpo está submetido. Alguns reguladores oferecem um desempenho mais alto que outros e fornecem um maior volume de ar em maiores profundidades. Se você planeja mergulhar em naufrágios, cavernas ou no gelo, você precisará de um regulador de alta performance. É fundamental que você e o seu dupla estejam equipados com fontes de ar reserva. No caso de emergência, a fonte de ar alternativa mais comum é o octopus. O octopus é um segundo estágio adicional que lhe permite compartilhar ar de seu cilindro com outro mergulhador. A mangueira para o octopus deve ser pelo menos 10 centímetros mais longa do que a mangueira do regulador principal. Equipamentos de mergulho reserva são verdadeiras fontes alternativas de ar, porque são totalmente independentes do equipamento principal ou do dupla, como o Pony Buttle. Outra fonte alternativa de ar é o Spare Air, um cilindro bem pequeno com regulador integrado. Equipamento de mergulho reserva que provê um auxílio excelente se você e o seu dupla forem separados dentro d'água. Porém, esse equipamento de mergulho reserva soma despesa adicional ao seu equipamento tradicional, como também tamanho e peso extra. Os mergulhadores precisam confiar nos instrumentos que medem a profundidade, tempo de fundo, direção e provisão de ar. Esses instrumentos podem ser integrados em um console ou podem ser usados separadamente. Um console de mergulho agiliza a leitura por deixar todos os instrumentos juntos. O manômetro é uma parte obrigatória em seu equipamento de mergulho. Ele mostra a quantidade de ar em seu cilindro. Verificando frequentemente o seu manômetro durante o seu mergulho, você saberá quando sua provisão de ar está acabando e saberá a hora de terminar o seu mergulho antes de ficar sem ar. Manômetros são instrumentos sensíveis e você não deve sujeitá-los a choques. Além disso, alguns computadores de mergulho com ar integrado também podem monitorar o seu consumo de ar e informar quanto tempo o cilindro levará para esvaziar, baseado em sua taxa de respiração. Sua profundidade e a duração do seu mergulho a qualquer profundidade são limitadas por vários fatores. Assim, você precisa monitorar a sua profundidade a cada mergulho. Estes são os 4 tipos de profundímetros: capilar, tubo de Bourdon, diafragma e eletrônicos. Um tubo capilar é muito útil a profundidades rasas, até 12 metros, mas não é recomendado para grandes profundidades. O tubo de Bourdon usa a pressão para endireitar um tubo de metal curvado. O tubo de Bourdon mede a profundidade com uma precisão razoável. Um mecanismo de diafragma, como o próprio nome diz, usa um diafragma de metal que é acoplado a uma conexão e a uma agulha. Com o aumento da pressão, o diafragma se move e mostra a profundidade. Profundímetros eletrônicos fazem parte de todos os computadores e cronômetros de mergulho eletrônicos. Esse mecanismo é extremamente preciso e seguro. Você precisa ter um meio de registrar a profundidade máxima de um mergulho. Mergulhando com pouca visibilidade, uma bússola, se não essencial, é um equipamento muito importante. Uma bússola de mergulho deve ser preenchida de líquidos para resistir à pressão e umedecer os movimentos da agulha. Possuir uma linha de referência chamada de linha de fé, usada como a direção da viagem, e possuir uma catraca giratória para indicar a direção selecionada. O regulador, o octopus e os instrumentos são equipamentos muito importantes no mergulho e devem ser mantidos em perfeito estado de conservação. Você deve colocar o tampão, chapéu de bruxa, para tampar a entrada de ar do primeiro estágio sempre que não estiver conectado ao cilindro. Ao término de cada dia de mergulho, você deve lavar o regulador com água doce corrente para remover cristais de sal e outras impurezas. Não deixe que a água entre no sistema. Para isso, não purge o regulador se ele não estiver pressurizado. Ao menos uma vez por ano, você deve ter o seu regulador revisado por um profissional qualificado. Durante a manutenção, o técnico inspecionará o manômetro, a mangueira de alta pressão, o profundímetro e a bússola para assegurar que todos os equipamentos estão funcionando em perfeitas condições. Além de saber a sua profundidade, você precisa saber o seu tempo de mergulho.
O tempo do mergulho pode ser medido por um relógio, um cronômetro subaquático ou um computador de mergulho. Os relógios usados no mergulho devem ser projetados para resistir à pressão de pelo menos 100 metros e também devem ter um modo de medir o tempo decorrido do mergulho, como uma catraca giratória ou um cronômetro. Um computador de mergulho deve apresentar profundidade máxima, profundidade atual, tempo de mergulho e tempo de mergulho restante. Um colete equilibrador, CE, permite manter uma flutuabilidade positiva na superfície, neutra durante o mergulho e negativa no fundo. O mergulhador controla essa flutuabilidade colocando ou tirando o ar de dentro do colete. Esse controle é uma das habilidades mais importantes do mergulho. Os coletes devem ser equipados com uma válvula de alívio de pressão para prevenir qualquer dano causado por sobrepressão interna no colete. O CE também precisa ter um inflador e uma mangueira de pelo menos 2 centímetros de diâmetro. Além desse sistema acionado apenas por um botão, podemos inflar o colete com a exalação do ar de nossos pulmões em um bocal ao término da mangueira do inflador. O inflador é um mecanismo preso ao primeiro estágio do regulador através de uma mangueira de baixa pressão. O inflador permite acrescentar ar ao CE diretamente do seu cilindro apenas acionando um botão. Se esse inflador falhar, ou você quiser economizar ar do seu cilindro, você pode inflar o colete apertando o botão de desinflagem e soprar ar para dentro da mangueira do colete. Estes são os 3 tipos de coletes: flutuação posterior, jaqueta e colarinho de cavalo. Esse sistema é feito para a bolsa de ar ficar projetada nas costas do mergulhador. Isso deixa o peito e a cintura dos mergulhadores organizados. Coletes estilo jaqueta são os mais populares. Eles são projetados para que a bolsa de ar envolva todo o tórax do mergulhador. São confortáveis de usar, provêm um bom ornamento dentro d'água e flutuam facilmente na vertical quando inflados na superfície. O desígnio de colarinho de cavalo é dado pela semelhança ao equipamento. Você pode usar um colarinho de cavalo no mergulho livre ou no mergulho autônomo. Alguns modelos jaqueta e flutuação posterior permitem integrar ou somar lastros diretamente no colete em vez de os usar em um cinto. O CE precisa possuir um sistema de liberação rápida dos pesos em uma emergência. O melhor método para selecionar um CE é experimentar todos os modelos diferentes e ver qual é o mais confortável para você. Também as características do colete devem emparelhar com o tipo de mergulho que você estará fazendo. Você deve lavar o seu colete internamente e externamente depois de cada dia de mergulho. Água salgada, suja ou cloro da água dentro do colete podem causar sérios danos. Toda vez que você tirar a água do interior do colete, coloque um pouco de ar para evitar que a bolsa de ar grude uma face na outra. O colete deve ser inflado completamente para a verificação de possíveis vazamentos antes de uma viagem de mergulho. Quando mergulhamos, precisamos utilizar pesos para compensar a flutuabilidade positiva do nosso corpo e equipamentos. Geralmente encontramos pastilhas em formatos anatômicos ao cilindro ou ao corpo do mergulhador. Todos os modelos precisam de 2 fendas, onde o cinto possa ser passado. Algumas pastilhas são curvadas, para ajustar melhor ao corpo do mergulhador. Também podemos encontrar pesos granulados dentro de pequenos saquinhos que são colocados em bolsos distribuídos nos cintos. O sistema de lastro mais comum é o cinto de lastro de 5 centímetros de largura de fibra sintética com uma fivela de desengate rápido de plástico ou metal. Um outro método pouco usado no mergulho recreativo é o arreio. Nesse sistema, os pesos são espalhados por um tipo de suspensório. Não importa que tipo de sistema de lastro você escolhe, o importante é conseguir liberar os pesos apenas com uma das mãos. Esse tipo de sistema é conhecido como um sistema de liberação rápida. Durante o mergulho, a temperatura da água estará mais fria que a temperatura do nosso corpo, e o nosso corpo perderá calor para a água. Por isso,
a maioria dos mergulhadores precisa utilizar roupas de mergulho com proteção térmica para diminuir a perda de calor do corpo. É essencial usar uma roupa adequada para cada ocasião. Se passar frio debaixo d'água, você perderá a habilidade para executar adequadamente as suas tarefas. Por outro lado, o calor pode afetar o seu raciocínio e você pode se cansar rapidamente. A água fria é um fator que contribui muito para os acidentes de mergulho. É essencial que você se sinta bem, independentemente da quantidade de roupa que esteja usando. Em águas tropicais, como no Caribe, você pode optar por uma dive skin e em águas mais frias, uma roupa úmida. Em águas muito frias, o ideal é utilizar uma roupa semi-seca ou seca. Até mesmo se a água não estiver muito fria, você deve usar algum tipo de cobertura para evitar danos e queimaduras de sol. Roupas de mergulho também protegem de arranhões, cortes e escoriações. Para saber o que você está comprando, é importante se informar de que material é feito a roupa. Os dois materiais mais comuns são lycra e Polartec. A lycra, por si só, fornece muito pouco isolamento térmico. A lycra, como roupa de mergulho, não provém quase nenhuma proteção contra o vento, especialmente quando está molhada. Roupas de Polartec podem prover calor como uma roupa de mergulho fina sem a necessidade de utilizar grandes quantidades de lastro para compensar a flutuabilidade da roupa. Roupas de mergulho são feitas de neoprene, uma borracha sintética com milhares de bolhas de gás em sua composição. O neoprene provê um bom isolamento em muitas situações de mergulho. As roupas úmidas são amplamente usadas pelos mergulhadores por causa da sua simplicidade de uso e baixo custo. Para ter um bom desempenho, uma roupa úmida deve se ajustar perfeitamente ao corpo. Uma vez dentro d'água, uma fina camada de água fica entre a sua pele e a roupa. A água é aquecida pela temperatura da sua pele e mantém o corpo em contato com essa água morna, diminuindo a perda de calor. Quanto mais grosso, maior é o isolamento. As espessuras mais utilizadas em águas mornas, 27 graus Celsius, são as de 3 milímetros, e em águas mais frias, as de 5 milímetros. Roupas curtas com mangas curtas e pernas compridas ou mangas compridas e pernas curtas são populares em águas tropicais. Roupas secas são ideais para águas frias. A roupa é seca pois usa uma combinação de selos de pulso, pescoço e um zíper impermeável. Em alguns modelos de roupa seca, é utilizada uma roupa embaixo para prover isolamento térmico e manter o mergulhador aquecido. Há diferentes tipos de roupas secas. Elas podem ser feitas de neoprene, neoprene prensado, nylon trilaminados ou uma variedade de materiais impermeáveis. As roupas de neoprene por si só provêm isolamento térmico. O próprio neoprene impede que a temperatura da água chegue ao corpo do mergulhador. Outros materiais, como o nylon trilaminado, requerem que roupas sejam usadas embaixo da roupa seca para manter o mergulhador aquecido. Durante o mergulho, o mergulhador pode inflar a sua roupa seca colocando ar através de uma válvula conectada ao cilindro por uma mangueira semelhante ao inflador do colete equilibrador. Você pode usar a roupa seca para controlar a flutuabilidade ou como reserva do colete equilibrador. A proteção térmica para sua cabeça deve ser eficaz. Em água fria, você pode perder uma quantia significante do seu calor só por sua cabeça. Para a maioria das temperaturas de água, você pode usar um capuz feito com o mesmo material das roupas úmidas. Use as diretrizes gerais seguintes para decidir que tipo de roupa de mergulho irá usar. 27 graus Celsius ou mais quente é recomendado o uso de uma dive skin. 24 a 27 graus Celsius é recomendado o uso de uma roupa úmida curta de 2 a 3 milímetros. 13 a 24 graus Celsius é recomendado o uso de uma roupa úmida, longa, de 5 a 7 milímetros. À medida que a água for esfriando, é indicado o uso de capuz e luvas. 2 a 13 graus Celsius é recomendado o uso de roupa seca.
Você deve lavar a roupa de mergulho após todos os dias de mergulho. Lave as roupas úmidas por dentro e por fora. Você deve armazenar sua roupa úmida em cabides largos especialmente projetados para elas ou enroladas caso não haja espaço. Se o interior da roupa estiver completamente seco, você deve apenas lubrificar o zíper e armazená-la aberta. Você também deve lubrificar os zíperes com cera de parafina, cera de abelha ou soluções providas pelo fabricante. Nas roupas secas, as válvulas, zíperes e selos devem ser inspecionados por um profissional qualificado pelo menos uma vez por ano. O propósito das presilhas é prender os instrumentos ao colete. Sem essas presilhas, os instrumentos e o octopus ficarão pendurados. Se estiver nadando perto do fundo, podem danificar a vida marinha ou ser danificados. Uma faca de mergulho é uma ferramenta usada para muitos propósitos. Sua função mais importante é cortar linha de pesca ou redes, caso você se enrosque em algumas delas debaixo d'água. Facas não são usadas como armas. Existem muitos tipos e tamanhos de facas de mergulho. Por exemplo, um caçador subaquático dá preferência para uma faca fina, comprida e bem pontiaguda, enquanto um mergulhador de naufrágio normalmente prefere uma faca mais robusta para poder bater e fazer alavancas. Você precisa de uma bolsa para transportar seus equipamentos para o local de mergulho, para mantê-los seguros, limpos quando fora de uso. Para evitar possíveis acidentes, devemos usar uma bandeira para sinalizar que mergulhadores estão dentro d'água. Essa bandeira deve ser hasteada de sua estação de apoio de superfície ou deve ser transportada sempre que tiver mergulhadores na área. É sua obrigação ficar dentro de uma distância próxima à bandeira. Um logbook é a comprovação de sua experiência de mergulho. Você deve registrar a informação de todos os mergulhos que você faz logo após terminar o mergulho. É uma boa ideia ter um kit de primeiros socorros em qualquer viagem de mergulho. Uma prancheta subaquática, assim você pode registrar os dados e pode comunicar-se com seu dupla dentro d'água. Um saco de coleta para poder recolher objetos de pesquisa e lixo. Um kit de peças sobressalentes que inclui os artigos que podem salvar um mergulho e uma lanterna de mergulho é obrigatória no mergulho noturno. Mergulhar é uma atividade que requer muitos equipamentos. Lembre que todos os equipamentos lhe ajudam a adaptar-se seguramente ao ambiente subaquático. Quanto mais você usar os seus equipamentos, mais fácil se torna o uso deles.